E aí, pessoal, tudo bem? Voltamos aqui para a parte 2 da nossa aula de eletrodinâmica. Na parte um, a gente viu toda a teoria e agora a gente vai para a parte 2 resolver 4 exercícios, tá bom? E aí a gente vai se basear em toda a teoria estudada no primeiro vídeo, tá bom? Então, se você não entender alguma coisa, pode mandar o comentário aqui, tá bom? Ou também pode assistir novamente a parte 1, tá bom? Lá na parte 1 está explicando muita coisa que a gente vai utilizar aqui na resolução de exercícios na parte 2, tá? Eu estou pegando alguns exercícios teóricos e eu estou basicamente dando uma prioridade a questões estilo Enem, tá bom? A gente vai dar uma passada nesse assunto, que é um assunto muito recorrente da prova de ciências da natureza, tá? E a gente vai dar uma abordagem maior, vai dar uma ênfase maior em questões estilo Enem, tá bom? Para quem não fez Enem, ou para quem ainda não tomou contato com as questões do Enem, a gente vai perceber que no Enem pensa-se pouco nessa decoreba de fórmulas. Lógico que você vai precisar utilizar algumas daquelas fórmulas matemáticas. Lógico que você vai precisar, às vezes, de alguns cálculos. Mas, na maioria das vezes, o teu problema vai se resolver fazendo uma análise do fenômeno, tá bom? Vocês podem ver aí na tela que esse exercício 1, ele é um exercício teórico, tá bom? E aí você vai pegar a ideia que a gente trabalhou na parte 1, no vídeo da parte 1, e vai tentar entender esse primeiro exercício. Ele diz assim, ó: alguns professores fazem a analogia da eletricidade percorrendo um fio como sendo água percorrendo a mangueira. A corrente elétrica seria o fluxo de água e a resistência elétrica seria o diâmetro da mangueira. Assinale a alternativa que estabelece a correta analogia com a tensão elétrica. Gente, antes de mais nada, deixa eu só falar uma coisinha aqui sobre resistência elétrica, que a gente citou lá no vídeo da parte 1, mas a gente ainda não trabalhou detalhadamente a resistência elétrica. A gente vai fazer isso quando for trabalhar as chamadas leis de Ohm, tá bom? Mas a resistência elétrica, como o próprio nome diz, é uma dificuldade que certos materiais condutores oferecem à passagem da corrente elétrica. Então, eu faço a minha corrente elétrica passar por esse condutor, só que o material desse condutor, ele oferece uma dificuldade à passagem dessa corrente elétrica. Justamente por existir essa resistência elétrica, ocorre o fato de que você vai perceber isso no seu dia a dia. Quando você coloca qualquer aparelho elétrico em uso, à medida que ele vai sendo utilizado, ele aquece. Pega o teu celular aí, teu celular que está assistindo a minha aula, ou o teu computador que está assistindo a minha aula agora. Veja se com o funcionamento dele ele não aquece. Por que ele aquece? Exatamente por conta da resistência elétrica que o circuito elétrico desse aparelho oferece. Então, o circuito ele é constituído de um material que oferece dificuldade à passagem da corrente elétrica e, por conta disso, parte da energia elétrica que é consumida por ele se transforma em calor, tá bom?
Isso por conta da presença de resistência elétrica. Então, caso não existisse resistência elétrica, os aparelhos elétricos não aqueceriam. Caso não, veja bem, caso não existisse resistência elétrica, os aparelhos elétricos eles não aqueceriam durante o funcionamento, tá bom? Esse é um fenômeno que a gente denomina efeito Joule, tá bom? Então, todo dispositivo elétrico, o seu circuito, ele oferece uma resistência, uma dificuldade à passagem da corrente elétrica, das cargas elétricas, e isso promove um aquecimento dele. Por quê? Porque parte da energia que circula pelo circuito é transformado em calor. Isso chama efeito Joule, tá bom? Voltando ao exercício 1, então ele faz a analogia da água passando pela mangueira como sendo a corrente elétrica, né? Porque a corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas. E a água que passa pela mangueira, ela também oferece um movimento ordenado. A água que passa por aquela mangueira vem da torneira, que tem um maior potencial de fluxo de água, para a extremidade, né, final da mangueira, que tem o menor fluxo de água. E aí ela sempre vai fluir no mesmo sentido, tá bom? Então, ele faz essa analogia da água percorrendo a mangueira como sendo a corrente. A resistência elétrica seria o diâmetro. Por quê? Se a mangueira é mais grossa, a água passa com mais facilidade. Se a mangueira é mais fina, oferece maior dificuldade a passagem da água e ela passa, só que ela passa com mais dificuldade. Então, esse diâmetro, essa grossura da mangueira determinaria com qual facilidade essa água atravessa a mangueira. Então, seria a resistência elétrica. Só que ele quer aí que eu estabeleça uma analogia com a tensão elétrica. E aí, a tensão elétrica, a gente viu lá no primeiro videozinho, que também pode ser chamada de DDP, ou diferença de potencial. Ou seja, eu vou ter uma diferença de potencial do ponto aonde a mangueira está conectada na torneira e a outra extremidade que é aonde essa água vai jorrar, tá certo? Então, para que eu tenha a ideia do que é tensão, nessa analogia com a mangueira, eu preciso pensar nas duas extremidades da mangueira, onde uma delas tem um potencial maior do que o outro. E aí, a gente vai ver qual dessas alternativas está mais adequada. A letra A, ele fala assim, ó, a energia cinética da água nos diferentes pontos. Pessoal, energia cinética é energia de movimento. Então, a água se movimenta, tá? A água se movimentando dá a ideia de corrente elétrica. Então, não é a letra A. Letra B, a diferença de energia potencial ou pressão que põe a água em movimento. É ela. Por quê? O que a gente viu lá em tensão elétrica ou DDP? Que eu preciso ter para o movimento ocorrer, movimento no caso aí da água ocorrer, uma diferença de potencial entre os dois pontos. Se há uma diferença de potencial, se há uma DDP, há tensão elétrica. E aí, fazendo essa analogia com a mangueira, seria a letra B, a alternativa correta. Tá bom? Letra C, força gravitacional sobre a água, não é. E letra D, diferença de velocidade da água em diferentes pontos da mangueira. Isso aí depende muito, estaria mais associado à resistência,
né, elétrica, porque você pode ter, por exemplo, um ponto onde a mangueira ela está dobrada, e aí, naquele ponto, você tem uma maior dificuldade de passagem de água do que em outro ponto onde a mangueira está perfeita. Então, esse item dele estaria mais associado, sim, à resistência elétrica. Dependendo do ponto onde você esteja da mangueira, se ela estiver perfeitinha, passa água normal. Se ela estiver dobrada ou com nó, ela pode até passar, mas ela vai passar com mais dificuldade, tá? Então, esse item D, ele estaria mais relacionado também com a ideia de resistência, tá bom? Então, lembra, tensão elétrica é uma diferença de potencial. Por isso que eu chamo tensão elétrica também de DDP. Eu preciso ter dois pontos em que haja diferença de potencial de um para o outro, justamente para que as cargas elétricas possam circular. Até porque, como disse lá no vídeo anterior, se não houvesse diferença de potencial entre esses dois pontos, a carga elétrica ela não iria circular e aí não existiria nada disso. Nem tensão elétrica, nem potência elétrica, nem corrente elétrica, nem resistência elétrica. Se não há diferença de potencial, simplesmente as cargas elétricas não circulam e nada disso acontece, tá bom? Então, tá aí respondido para vocês a questão de número 1, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, pode colocar o comentário aí que eu respondo vocês, tá? Essa questão 2, eu vou deixar você ler e você, eu tenho certeza que vai acertar, vai saber qual é a resposta, tá? Vou deixar aí 30 segundinhos para você analisar, para você refletir antes de eu fazer o comentário da resposta. Inclusive, acho que eu já fiz esse comentário. Acho que eu já fiz esse comentário. Fica a dica aí. Se não lembra, dá uma retrocedida no vídeo e você talvez descobrirá a resposta. Bom? Se você está assistindo o vídeo ao vivo e você sabe a resposta, manda a alternativa para mim que eu vou olhar, tá? Se tiver certo, eu vou chamar o seu nome aqui, eu vou colocar o seu nome aqui e vou dizer que você acertou, viu? Opa! Já sabe a resposta? Essa é fácil. Essa é fácil e é estilo Enem. Se utilizam do fato da corrente elétrica em condutor gerar calor. Esse fenômeno também é responsável pela perda de energia elétrica em reações e pode, inclusive, gerar incêndios em caso de curto-circuitos. Assinale a alternativa que apresenta o nome desse efeito elétrico. Gente, acabei de falar para vocês, presença de resistência elétrica, parte da energia vai ser transformada em calor, é o chamado efeito Joule. Efeito Joule, alternativa A. Muito fácil, muito fácil. Agora eu vou pedir para você analisar aí a questão 3. Vou pedir para você analisar aí a questão 3. Também é uma questão fácil. E olha, deixa eu dizer uma coisa, deixa eu contar um segredinho para vocês. Essa questãozinha apareceu no Enem. Tá? Veja que ela tem todo um contexto. Tá? Tem todo um contexto aí. Diz assim, ó.
Alguns peixes, como o poraquê, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. Um poraquê de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes e uma voltagem de 600 volts. O quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. Então, ele fala aí do peixe que pode gerar uma corrente de 2 amperes com uma voltagem, com uma tensão, uma TDP de 600 volts. E aí vamos olhar aí a tabelinha que está logo abaixo, tá? Você tem aí exaustor, uma potência aproximada de 150 watts, computador 300 watts, o aspirador de pó 600 watts, uma churrasqueira elétrica 1.200 watts e uma secadora de roupas 3.600 watts. Beleza? Segue a questão. Eu quero saber qual equipamento elétrico que tem potência similar ou semelhante àquela produzida por esse peixe em perigo. Bom, para a gente saber disso, vou trazer de volta a tabelinha da tela anterior e você vai ver o seguinte. Lá na tela anterior foi dito que esse peixe ele gera uma corrente de 2 amperes, então é a corrente, e uma tensão elétrica de 600 volts. Foi isso que ele disse? Aqui, ó, aqui na tela anterior, vou mostrar para você, ó. 2 amperes é a corrente, 600 volts é a tensão, beleza? E ele quer saber o quê? Potência. Então, pega lá. Eu quero saber a potência tendo corrente e tendo tensão. Olha, você a partir desse momento não me dê mais nenhum pio, tá certo? Não me dê mais nenhum pio. Por quê? Porque a potência é a corrente vezes a tensão. Olha que fácil, olha que beleza. A minha potência então vai ser a corrente, que é 2, vezes a tensão, que é 600. Multiplicando aí, 1.200. Aí veja, aqui eu estou utilizando o padrão SI, porque a minha corrente ela está em ampere e a minha tensão ela está em volts. Então, quando eu uso as unidades do SI, a minha potência também vai estar na unidade do SI. Que a gente viu no finzinho da aula anterior, do vídeo anterior, é o watt. Então, minha potência é 1.200 watts. Vou procurar aqui na tabela quem tem uma potência igual ou próxima e vou perceber logo que é o quê? A churrasqueira elétrica. Então, minha resposta está na alternativa D. Olha que fácil. 3 questões muito fáceis essas 3 questões. Agora, você só considera essa questão fácil, essa questão ela só se torna fácil a partir do momento que você conhece a teoria. Se você não conhecer a teoria, vai ficar difícil responder qualquer uma dessas 3. 3 questões muito fáceis, absolutamente fáceis, tá bom? E aí, só para a gente fechar essa conversa de hoje, eu vou colocar mais uma, que é a 4ª questão. É a questão mais trabalhosa, tá? É a questão mais trabalhosa, mas não é a mais difícil. Com as questões de Enem, tá bom? É a questão que se assemelha mais. Ela é um pouco mais trabalhosa, mas ela tem um caráter muito mais parecido com questões de Enem, tá? Essa questão anterior, esse exercício 3, ele foi retirado de uma prova de Enem, tá? E eu posso muito bem cobrar uma prova de Enem uma questão como essa, questão 4, tá? Então, de olho na tela. A tabela a seguir
mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas, a potência elétrica de cada equipamento e o tempo mensal de funcionamento em horas, ou seja, quantas horas foi usado esse aparelho no mês. Tá? Supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por cada quilowatt-hora consumido. E aí você já percebe que o padrão não é o padrão SI, é um padrão usual. Tá bom? Determine o custo mensal de energia elétrica para essa residência. Então, vamos ver o que está ligado nessa residência. Tem aqui, um chuveiro com uma potência de 5.500 watts, usado 30 horas por mês, tá bom? Um ferro elétrico, 1.000 watts, 10 horas por mês. Uma geladeira, 500 watts, 720 horas por mês, ou seja, fica ligada 24 horas por dia. 10 lâmpadas, 100 watts cada uma, 120 horas de uso. Cada uma, né? 120 horas de uso cada uma. E 2 TVs, 90 watts cada uma, 20 horas de uso cada uma por mês. Tá bom? Então vamos lá. Vamos lembrar 2 coisas. E aí eu vou pedir que você atente aqui comigo. Eu vou até tirar essa tela do exercício um instantinho, porque eu quero que você preste atenção em mim. Tá bom? São 2 os padrões. Você tem o padrão SI, eu falei isso no finalzinho da aula passada, tá? Você tem um padrão SI, onde você tem energia em joule, a potência em watt e o tempo em segundos, certo? Energia em joule, potência em watts, tempo em segundos. E você tem o padrão usual, que é o tempo em horas e a minha potência em kilowatt. Então, se eu voltar para cá, eu vou devolver aqui a tela do exercício, vocês vão perceber o quê? Vocês vão perceber que as minhas potências, elas estão todas em watt, e eu preciso dela em kilowatt. Olha só. Se liga nisso, a minha potência aqui na tabela está em watt e eu preciso dela em kilowatt. Vamos lembrar, 1 kilowatt, 1.000 watts. Então, de 1 para 1.000, a minha vírgula anda 3 casas para a esquerda. Tá? De 1.000 watts para transformar em 1 kilowatt, a vírgula vai andar 3 casas. Então, para eu transformar de watt para kilowatt, é aquela história de dividir por 1.000. A minha vírgula anda 3 casas para a esquerda. Então, 5.500 vai virar 5,5 vezes 1.000, ou 5,5 kilowatts. 1.000 watts vai virar o quê? 3 casas para a esquerda vai virar 1 kilowatt. E assim eu faço com todos os outros. Tá bom? Como é que eu vou calcular o consumo da residência? É simples. Calcula o consumo de cada aparelho, tá? Cada aparelho você calcula o consumo, que é o quê? Potência vezes tempo de uso. Depois junta tudo, por quê? Porque o consumo da casa é o consumo de todos esses aparelhos juntos. Então eu vou juntar o consumo do chuveiro com o consumo do ferro elétrico, com o consumo da geladeira, das lâmpadas e das TVs. Quando juntar tudo, eu tenho o consumo da residência. Tá bom? Bora para a resolução. Outra tela aqui. A energia consumida é potência vezes tempo. Eu vou colocar aqui, eu vou deixar a tabelinha para a gente não se perder nos valores. E aí vou calcular a energia do chuveiro. Vamos lá. A potência em kilowatts, a vírgula andou 3 casas, ficou 5,5, vezes o tempo de uso 30. Multipliquei, a minha potência está em kilowatts, eu passei de watt para kilowatt, 3 casas para a esquerda. O meu tempo já está em horas, kilowatt-hora. Então, o chuveiro sozinho
consumiu 165 kWh. Vamos agora para o ferro. Eu tenho 1000 watts, que equivale a 1 kW durante 10 horas. 1 kW vezes 10 horas, 10 kWh. E vou fazer isso para todos os outros. Então, agora é a vez da geladeira. 500 watts, passei para kW. Lembra que eu tenho que passar para kW. Ele quer o meu custo, e o meu custo é calculado por kWh. Tá? Então, a minha potência precisa estar em kW. 3 casas. Para a esquerda fica 0,500 ou 0,5. 720 horas, multiplicou, ó, 5 vezes 720 dá 3.600, com uma casa decimal, 360. Quando chegar nas lâmpadas, eu tenho que tomar cuidado. Por quê? Porque eu vou calcular o consumo de uma lâmpada, que é 100 watts, eu passo para kilowatt, ó, 3 casas para a esquerda, vai ficar 0,1 kilowatts. 120 horas. 12, esse 12, que é 120 vezes 0,1, é o consumo de cada lâmpada. Só que observe aqui na tabela, eu não tenho uma lâmpada só, são 10. E cada uma dessas 10 consome esse valor. Então, como são 10 lâmpadas, e cada uma consome 12 kWh, 10 vezes 12, 120. A mesma ideia eu vou ter para a TV. Eu calculo o consumo de uma TV, tá? Então, passei 90 watts para kilowatts, ela anda 3 casas, então vai ficar 0,090 ou 0,09 vezes o tempo de uso, que é 20. 9 vezes 20 dá 180, duas casas decimais, ó, 1,8. Só que isso aqui é para uma TV. E eu tenho aqui, ó, olhe na tabela, eu tenho duas. Então, 2 vezes o consumo de uma TV vai me dar o consumo das 2 TVs. Então, veja, até aí fizemos o cálculo do consumo de cada aparelho. Só que eu quero o consumo da residência. Então, vou juntar tudo. Somar todos os consumos. O do ferro elétrico, que é 165. Perdão, o do chuveiro, que é 165, com o do ferro elétrico, que é 10, com o da geladeira, que é 360, com o das 10 lâmpadas, que é 120, com o da TV, que é 3,6, tá? Então, somei, ó, chuveiro, com ferro, com geladeira, com as lâmpadas, com as 2 TVs. Deu isso aqui, ó. Aí, não terminou o problema ainda, porque ele não quer o consumo, ele quer saber o preço que eu vou pagar. E aí ele diz que cada quilowatt-hora desse custa 50 centavos. Então eu faço o meu consumo vezes 50 centavos, porque cada quilowatt desse custa 50 centavos, tá? Faça a continha, cheguei na minha resposta. Eu vou fazer 658,6 vezes 5, e uma casa decimal, tá? Se eu fizer vezes 5, é uma casa decimal. Se eu fizer vezes 50, são 2, tá bom? E uma forma de outra, o meu valor a ser pago é R$ 329,30. Vou lá nas alternativas, né? Vou encontrar essa resposta na letra D. Alternativa D. Tá bom? São exercícios básicos, tá? Lembrando, tem uma lista de exercícios desse assunto disponível na sala de aula virtual do Facebook, onde essa aula está sendo transmitida agora. Então, você que está assistindo essa aula ao vivo, pode mandar as dúvidas. A gente está no finalzinho da nossa aula, mas você ainda tem tempo para enviar as suas dúvidas para eu responder aqui ao vivo, tá? E assim que você terminar de assistir, tanto a parte 1 tem exercício disponível nessa mesma sala
sala do Facebook, onde eu estou fazendo essa transmissão ao vivo, tá? E lembrar que daqui a pouco essa aula também estará disponível no YouTube, tá? No meu canal que está aparecendo aqui no rodapé, Wagner Andrade, tá? Beleza? Para a gente encerrar a nossa aula de hoje de eletrodinâmica, eu só queria fazer o meu velho jabá, tá? As aulas de reforço, se você precisar de aula de reforço em matemática, tá bom? Entre em contato comigo, tá? Ou pelos telefones que estão aqui no anúncio, ou pelo meu e-mail. Tem também forma de entrar em contato comigo pelo Instagram, tá bom? E tem o meu canal do YouTube, tá? Então, se você gostou dessa aula, se você precisar de reforço em matemática, fala comigo que eu vou atender você em domicílio nas cidades de Petrolina e Juazeiro, tá legal? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Valeu demais! Fui!